E aí galera, cheguei, professor André na área aqui mais uma vez para a gente falar sobre introdução à estática, por favor. Então vamos começar um novo conceito, um novo capítulo aí na nossa história junto, que é de introdução à estática. Nesta aula eu vou falar do centro de massa. O que é centro de massa? Já vou colocar um pulguinha atrás da tua orelha aí, que é o seguinte, olha só. Você sabia, Você sabia que a Terra não gira, não orbita em torno do Sol? Sério, professor? Sério, a Terra não gira em torno do Sol. Esse movimento de translação da Terra não é em torno do Sol. Professor, eu sempre aprendi errado. Os professores que eu tive aí sempre me falaram... Não falaram errado. Só falaram de uma maneira imprecisa. Mas não tem problema, cara. Agora você vai saber certinho por que isso acontece, fechou? Porque a gente vai estudar este conceito aqui, que é o conceito de centro de massa. Centro de massa, o conceito é muito simples, o conceito é muito fácil, que é o seguinte, ó. É como se é um ponto, centro de massa é um ponto no objeto, que é como se toda a massa tivesse concentrada naquele pontinho. Se você conseguir colocar o dedinho naquele pontinho, ó, daí você consegue equilibrar aquele objeto. Então o centro de massa do objeto, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Peguei essa canetinha aqui, tirei a tampa, se liga. E eu vou equilibrar essa caneta com um dedo apenas, assim, ó, tá? Se você quiser fazer esse teste aí, faz. Se tiver um cabo de vassoura e quiser fazer o teste com cabo de vassoura, também faz. Pode fazer com várias coisas diferentes. E eu vou colocar o meu dedinho aqui, eu vou tentar descobrir onde que é o centro de massa desta canetinha, ó. Centro de massa da canetinha, ela tá exatamente nessa posição. Sacou? É como se toda a massa, não tô falando que é assim, tá? É como se toda a massa dessa canetinha tivesse concentrada naquele ponto. Como você colocou o dedo naquele ponto, ó, você está equilibrando a canetinha. É assim que acontece, por exemplo, você vê os caras dançando numa Olimpíada, tem um casalzinho de patins, os caras estão dançando lá no gelo, e daí tem uma hora que ele gira a menina aqui e coloca a menina aqui na mão. Ó, a gente tá reta aqui e ele colocou a mão aonde? No centro de massa da pessoa. Porque se você colocar a tua mão, um apoio no centro de massa, daí você consegue sustentar aquela pessoa, certo? Só que olha o que eu vou fazer. Você já fez isso aqui com a tua canetinha, com toda certeza, já tentou aí. Profe! Ó, vou colocar a tampa agora. E quando eu coloco a tampa, por mais devagar e concentradamente que eu coloco, ela vai cair, ó. Por quê? Porque quando eu coloco a tampa, o centro de massa desta caneta, ela se desloca. Centro de massa se deslocando, eu vou ter que achar de novo o pontinho aqui, ó. Tá vendo que ela tá mais pra cá? Antes estava aqui, mais ou menos. Agora ela tá aqui, ó. Professor, o centro de massa se desloca conforme a massa que eu coloco? Exatamente. Então tá aqui. Encontrei de novo o centro de massa dessa caneta. Então, centro de massa é o quê? É como se toda a massa estivesse concentrada naquele ponto. Agora, eu posso falar centro de massa de um objeto, ou posso falar centro de massa de um sistema de objetos, de vários objetos juntos. Por exemplo, se eu tenho duas bolinhas, tem o quê, professor? Duas bolinhas ligadas por por um eixo qualquer. Pode ser? Então, duas bolinhas ligadas, pode ser um pezinho de academia, né? Duas bolinhas mais maçudas ligadas por um eixo qualquer. Se essas duas bolinhas tiverem a mesma massa, então se elas tiverem exatamente a mesma massa, isso quer dizer que o centro de massa desse sistema vai estar algo próximo do centro aqui, certo? Então o centro de massa do sistema vai estar ali. Se você colocar o dedinho, ó, aqui, você vai sustentar tudo isso. Professor, é um equilíbrio estável? Não é um equilíbrio estável. Se você fizer assim, daí ela fica, opa! E daí dependendo desse, se for pequeno, ele volta e fica paradinho. Se for grande, ele gira, né? Então, este ponto aqui é o centro de massa desse sistema. Professor, eu preciso ter esse eixo? Não. Aí é que tá. Se eu tiver duas bolinhas, o centro de massa desse sistema, a gente ainda fala que é bem no meio aqui. Certo? E daí vem as consequências disso aí, que é o seguinte. Qual que é ou onde que fica o centro de massa do sistema Terra-Sol? Professor, mas não tem nada ligando. Pois é, não tem nada ligando, mas continua a mesma coisa. O centro de massa do sistema Terra-Sol, olha só, a Terra
se comparada ao Sol, ela é absurdamente tiquititozinha assim. A Terra é tipo assim, ó. E o Sol é grandão. O Sol é monstrão. No caso, o Sol, pra você ter noção, ó, 99% da massa do nosso sistema solar está dentro do Sol. 99% da massa do nosso sistema solar, eu falei, está dentro do Sol. O Sol é muito monstrão. E a Terra é um nada se comparado ao Sol. Pois é, professor. E eu já acho a Terra grande. Pois é. A gente é um nada elevado ao 10ª potência comparado ao Sol. Não fala assim, professor. Pois é. Verdade. E ó, eu tenho a Terra e tenho o Sol. Sabe onde está o centro de massa desse sistema? Ele está dentro do Sol, beleza, porque o Sol é bem mais maçudão. Só que ele não está no centro do Sol. Ele deve estar por aqui assim, ó. Algo mais ou menos por aqui. Ele não está no centro do Sol. Sacou? Por quê? Porque tem a Terra aqui. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a Terra gira não em torno do Sol. E daí, respondo-te, ó, a pergunta do início da aula. A Terra gira em torno deste centro de massa aqui. Não é em torno do Sol, prof? Não. E deixa eu te falar mais, para explodir teu cabeção agora. A Terra gira em torno do centro de massa e o Sol também gira em torno desse centro de massa. Sério, professor? Pois é, isso que eu estou te falando. Então, o Sol gira em torno disso aqui. Pra você ter uma noção, a Terra, você estuda 2 movimentos, né? Translação e rotação. Professor, só sei esses 2. Pois é. Mas ela faz mais de 14 movimentos diferentes. Mais de 14 movimentos diferentes. E a gente estuda 2. E um desses movimentos é em relação aqui, ó, ao meu centro de massa Terra-Sol. E daí se for pegar, por exemplo, Júpiter, que é grandão, e Sol. O centro de massa está onde, prof? Em relação a Júpiter, o centro de massa vai estar um pouquinho mais para cá. E daí o Sol gira em torno desse... Sim, gira em torno do centro de massa. Se eu tiver uma estrela, um sistema solar binário, o que é um sistema solar binário? Eu tenho 2 monstrão, 2 Sol, ou 2 sóis, ó. E o que vai acontecer, professor? Tem planetas nesse sistema solar? Tem. Ele gira ao redor de quem? De ninguém. Tudo gira ao redor do centro de massa do sistema solar. Professor, as 2 estrelas giram ao redor do centro de massa? Sim. E os planetas também? Também. Professor, mas o que tem aqui? Nada. Tem o centro de massa, que está fora da estrela. Aqui não tem nada. É o nada. E tudo gira ao redor deste nada, porque é o centro de massa. É como se toda a massa desse sistema estivesse contida neste pontinho aqui. Sacou a ideia? Tudo bem? Então, isso é centro de massa. Professor, eu falo, oi. E a Torre de Pisa? Eu sabia que você ia perguntar isso. Brincando, né? Eu previ antes. Ó, a Torre de Pisa, povo, a ideia é o seguinte, ela tá inclinadinha, né? Só que o centro de massa dela, ela não tá... Ou melhor, o centro de massa dela, ela está alinhada com a base. E se ela está alinhada... É como se tivesse um dedinho ali na linha do centro de massa segurando a Torre de Pisa. Fechou? Então, ela não precisa, inclusive, estar no meio. Ela pode estar aqui, ó. O centro de massa do sistema pode estar do ladinho. Porque ainda está na base. A base ainda está segurando. E se a base está segurando, pode ser mais reforçadinho ali, né? Tem que ser mais reforçadinho ali a base, mas a Torre de Pisa não cai e não vai cair. Sacou a ideia? Só que isso o cara já sabia, ó, em 1500 cocada, 1600 cocada, e daí, muito legal essa parada aí. Professor, tem como eu calcular o ponto exato do centro de massa? Tem. E este poder eu te passo agora. Como que você calcula o ponto exato do centro de massa de um sistema? Se for de um objeto assim, que tem exercício no teu livro aí, por exemplo, objeto assim, ele vai falar, ó, o objeto é homogêneo. Tá, isso quer dizer que o objeto é homogêneo? Quer dizer que o centro de massa é no centro do objeto. Fechou? Então, se tiver uma barra, ele vai falar, uma barra homogênea, centro de massa no centro da barra. Fica fácil. Agora, se tiver 3 objetos diferentes, ó, M1, M2, M3. Daí você vai ter que usar um sistema de coordenadas para saber aonde vai estar o centro de massa desse sisteminha aqui, dessas 3 massas,
você vai ter que usar um sistema de coordenada, que a gente usa y e x, né? E cada pontinho desse, a posição dessa massa 2, ela está na posição x2 e y2. Posição da massa 3, x3, y3. Posição da massa 1, x1, y1. Como que eu sei o centro de massa, professor? Para você achar o ponto em relação ao eixo x do centro de massa, você vai fazer uma média que a gente chama de média ponderada. Média o quê, professor? Média ponderada. Que é, você vai multiplicar a massa 2, por exemplo, massa 2 com a posição x dela, a massa 3 com a posição x, massa 1 com a posição x. E soma tudo. E divide pelas massas, M1, M2, M3. Y, a mesma coisa. Multiplica a massa pela posição Y. A massa 2 pela posição Y. Massa 3 pela posição Y. Soma tudo e divide pela soma das massas. E daí você vai ter uma posição para X e uma posição para Y. Você vai ver, por exemplo, que o centro de massa desse sistema dá, sei lá, aqui, professor. Bum, dá exatamente aqui. Sacou? Então, é assim que você vai calcular. Anota essa equação para mim, que eu tenho uma questão para a gente resolver junto. Tem aí, professor? Tem na manga aqui, ó. Só tirar. Anotou já? Show? Então, média ponderada, tá? A questão que a gente vai resolver junto é a questão 3 do praticandinho aí. Essa questão aí, ó. Vamos lá, vamos resolver. 3 pontos materiais, A, B e C, de massas iguais a M. Então, tudo tem massa igual a M, tá? Ele não deu o valor de M, então a gente usa só M mesmo. Estão situados nas posições indicadas na figura a seguir. Tá, o ponto A está no 0, 0, não sei se você conseguiu perceber aqui. O ponto B vale 2 para o X e 3 para o Y. E o ponto C vale 4 para o X e 0 para o Y. Ponto C. Tá, determine as coordenadas do centro de massa do sistema de pontos materiais. Ele quer saber posição X, posição Y do centro de massa. Beleza, prof. Vamos começar pela posição X? Bora. Então, X do centro de massa é igual. Tá. M, os 3 M são iguais, vou só colocar M, tá? Do a posição X do A é 0. M vezes 0 dá 0, então nem vou colocar. Do B, é M vezes 2, dá 2M, né? M vezes 2, que é 2M. Beleza, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a massa pela posição em X. Por que posição em X? Porque eu estou fazendo, né? Só o X. Tá. O C, professor, o C é 4 vezes M. Então, mais 4M. Beleza, prof. Isso tudo sobre a soma das massas. A soma das massas é M mais M mais M. É 3M. Show? Então, 3M. Tá. E daí eu já posso calcular, né? 2 mais 4 dá 6M. 6M por 3M dá 2M. Então, X do centro de massa vai ser igual a 2M. Melhor, 2M não, 2, né? Por quê, professor? Aqui, ó, 6M sobre 3M, corta os M, fica 2. 2 centímetros. Ah, professor. Aí, então esse é o X do centro de massa. Nossa, prof, aquela fórmula parecia difícil, né? Pois é. Mas não é, né? Facinho. Tanto é que eu fiz em 2 segundos essa conta aí. Só não fiz 2 segundos porque eu estava explicando, né? Aí tem que esperar mais um pouquinho. Beleza, vamos fazer o Y do centro de massa. Beleza? Tá, pro A, o A é 0, né, prof? É, massa vezes 0 dá 0, nem vou fazer. Pro B, o Y do B é 3. Tá bom, professor, é 3M. 3M. Tá, e o 4? O Y pro 4 também é 0, né? O 4 tá aqui, o Y também vale 0. Então nem vou colocar. Então fica 3M por 3M, né, prof? Isso, 3M por 3M. A dá 1 centímetro. Então eu já sei a posição em X do centro de massa e já sei a posição em Y. Acabou, tá? A pergunta já está respondida e tal, mas se você quiser desenhar, fica mais legal. Ó, o centro de massa desse sistema, ele vai estar na posição X igual a 2 e na posição Y igual a 1. Ele vai estar aqui, ó, nesse pontinho aqui, exatamente nesse pontinho. Isso quer dizer que, se isso fosse um sistema solar, por acaso, tudo ia girar em torno desse pontinho aqui. Professor, precisa ter alguma coisa nesse pontinho? Não, não precisa ter nada nesse pontinho. É só onde está o centro de massa do teu sistema. Então, ó, para você calcular o centro de massa de várias partículas, é bem tranquilinho. É só multiplicar a massa pelas posições em X e dividir pela soma das massas. E multiplicar a massa pelas posições em Y e
dividir pela soma das massas também. Você encontra um pontinho em x, um pontinho em y, que é justamente o y e o x, o centro de massa. Sucesso? Beleza? Lembre-se que centro de massa é como se toda a massa tivesse ali naquela posição. No ser humano, o centro de massa vai ser algo próximo daqui, ó. Um pouquinho acima do umbigo, geralmente é algo próximo daqui. Mulheres, geralmente tem um centro de massa um pouquinho mais para cima, tá? Porque tem mais massa aqui em cima do que homens, né? Você já percebeu aí qual que é a ideia. Fechou? Beleza? Então é isso, povo. Valeu, professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!